7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando, cuidando dos familiares e quem estão próximos de vocês, né? E espero também que vocês estejam bem dedicados aos estudos, já que é isso algo de bom que nós estamos fazendo em casa, né? Algo de bom e que nos dá uma perspectiva melhor de futuro. É continuar os estudos, continuar fazendo algo que nos promete um futuro melhor. Então, na aula de hoje, nós vamos corrigir uma atividade. Essa atividade é referente ao texto Jeitinho Brasileiro é Inimigo da Prevenção, do escritor Milton Jung. Então, essa atividade está na página 110, 111 e 112. Então, estão nessas páginas. Então, pega o livro de vocês que vamos corrigi-la. Desvendando os segredos do texto. A partir do texto lido, podemos caracterizar o jeitinho brasileiro. Então, o que o autor pede nessa questão? Ele pede que, a partir do texto, se diga qual a característica do jeitinho brasileiro. Então, podemos caracterizar o jeitinho brasileiro como uma maneira hábil, improvisada e astuciosa de conseguir algo. Segunda questão, podemos afirmar que o autor é a favor do jeitinho brasileiro? Justifique sua resposta. Então, o que é que vocês acham? Que ele é a favor, de acordo com a leitura? Não, né? Ele é contra porque o jeitinho brasileiro é inimigo da cultura da prevenção. Terceira questão nós temos. Como vimos no início deste capítulo, a crônica é um texto cujo tema é retirado do cotidiano, normalmente com o objetivo de divertir ou propor uma reflexão a partir do enfoque crítico. Nesta crônica, qual foi o tema escolhido por Milton Jung? E qual o seu objetivo ao produzir esse texto? O tema foi o fato de o brasileiro, segundo ele, recorrer ao jeitinho para tentar burlar uma lei ou ter privilégios sobre os demais membros da sociedade. Seu objetivo foi criticar esse comportamento. Quarta questão. Somos o país do jeitinho e nos orgulhávamos disso, pois sinalizava nossa capacidade de improvisar, encarar as situações mais complexas e oferecer soluções práticas. Conforme esse trecho, responda às alternativas. Por que o brasileiro se orgulha do jeitinho brasileiro? Então, a resposta é simples, né? Pela capacidade de improvisar nas situações complicadas. Letra B. O autor da crônica deixa clara sua ironia quando justifica o orgulho do cidadão sobre o jeitinho para tudo. Baseado nisso, no seu dia a dia, quais são os outros jeitinhos que você observa? Discuta com o professor que foi pesquisado. Esta questão é uma questão pessoal. Vocês conseguiram responder? Eu vou dar uma sugestão. Reflitam. Vocês estão em uma fila do colégio para o lanche e vocês percebem que chega um colega bem no fim da fila. Então, o que você faz? Você deixa o colega no fim da fila ou chama colocando à sua frente? Essa atitude de colocar o colega à frente, sendo que tem outras pessoas atrás, conhecidas ou não, é uma atitude de jeitinho brasileiro? É uma atitude de burlar a lei, burlar algo que é determinado? Essa questão é uma questão pessoal, mas vocês podem usar o exemplo como resposta para vocês. Na letra C, pesquise em um dicionário o que é malandragem e, em seguida, relacione o seu significado ao tema da crônica. A letra C também é uma alternativa pessoal, uma questão pessoal.
que vocês devem responder, pesquisar sim o significado no dicionário da palavra malandragem e em seguida relacionar com o significado do tema crônica. Quinta questão. A corrupção é uma ação exclusiva dos políticos? Justifique sua resposta a partir do texto. Então, podemos perceber que não. A corrupção também está atrelada ao dia a dia da população quando esta burla as leis. Vamos à sexta questão na página 111. Sexta. No dia a dia, quando alguém burla regras ou até leis para obter alguma vantagem, isso também é corrupção? Descreva situações que exemplifique essa alternativa. Essa questão é uma questão pessoal, mas a resposta inicial é sim. Quando alguém burla leis ou até regras, ela leva alguma vantagem. E isso também é sim uma forma de corrupção. Então, vocês vão colocar nessa questão, além disso, alguns exemplos no dia a dia de vocês. O que vocês têm de exemplo que as pessoas fazem em troca de obter alguma vantagem? Quais regras elas quebram ou leis que elas burlam? Sétima questão. Precisamos implantar a cultura da prevenção e as escolas serão importantes nesta iniciativa. Não defendo a criação de uma matéria específica para o assunto. A grade escolar já está completamente ocupada. Podemos, porém, discutir o assunto com alunos de forma interdisciplinar, em palestras, atividades extracurriculares e campanhas internas. Proponha, juntamente com o seu professor e seus colegas de turma, uma campanha que podem ser desenvolvidas tanto na sala de aula quanto na escola para acabar com o jeitinho brasileiro. Então, essa é uma questão de fácil entendimento que vocês vão fazer e depois nós, em uma outra oportunidade, entraremos em debate e vamos discutir sobre o assunto. Oitava questão. Jeitinho brasileiro é uma expressão tipicamente brasileira e é um modo de agir usado para driblar normas e convenções sociais. Pensando nisso, marque a alternativa que não apresenta esse jeitinho. Letra A. Ceder um lugar no ônibus. Letra B. Furar a fila. C. Comprar produtos falsificados. E letra D. Copiar as respostas do colega na prova. Então, a resposta é a letra A. Nona questão. Normalmente, as crônicas são estruturadas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, apresentação do fato que servirá de tema. Desenvolvimento, abordagem do fato apresentando a visão do cronista. Conclusão. Letra A. Considerando o sentido da palavra conclusão, explique com suas palavras o que é essa etapa do texto. Então, como vocês podem dizer, explicar com suas palavras. A resposta é pessoal, mas eu vou sugerir aqui uma resposta. É uma sugestão para vocês acrescentarem a resposta de vocês, ok? Então, quero que vocês coloquem a conclusão de vocês e podem acrescentar o que eu vou falar, se achar necessário. Então, conclusão corresponde ao fechamento do texto, o encerramento da discussão. Letra B. Escreva de forma resumida o argumento que Milton Jug utilizou para concluir a sua crônica. Podemos resumir da seguinte forma: em todos os lugares, ao falar com as pessoas, devemos defender que o jeitinho brasileiro é inimigo da cultura da prevenção. Questão seguinte, que é a questão 10, está na página 112. As crônicas podem apresentar simultaneamente trechos narrativos, trechos descritivos e trechos argumentativos, mas desses tipos textuais devem prevalecer. Letra A.
Na crônica de Milton Jung, que tipo textual predomina? Talvez vocês consigam lembrar sobre estes tipos de textos: o narrativo, o descritivo e talvez o argumentativo, em algum comentário já feito em sala de aula ou em séries anteriores. Então, o que predomina nesse tipo de texto? Qual o tipo textual predominante na crônica de Milton Jung? É o tipo textual argumentativo. Letra B. O que caracteriza esse tipo textual? Uma das características é a defesa de um ponto de vista por meio de argumentos. Questão 11. Nas crônicas, é comum o autor escrever em tom de conversa descontraída, para conquistar a simpatia do leitor e prender sua atenção. Para criar esse tom de conversa e se aproximar do leitor, Milton Jung utiliza um recurso que fica bastante claro na flexão de vários verbos. Que recurso é esse? Ele emprega vários verbos na primeira pessoa do plural, o que significa que ele, o leitor e os brasileiros são cúmplices do jeitinho. Questão 12. Leia a tira abaixo. Prova de redação. Tema: corrupção. Que relação podemos fazer entre essa tirinha e o texto Jeitinho Brasileiro é inimigo da prevenção? A tira mostra, por meio da atitude de Preá, que ele não entende o sentido da palavra corrupção, que pode acontecer nas situações mais banais do dia a dia. Por esse motivo, ele decide colar da prova do colega para conseguir uma nota melhor. Ou seja, ele dá o jeitinho para obter uma vantagem. E aqui concluímos a nossa atividade. A aula passada foi solicitado a vocês que vocês fizessem a proposta de uma produção textual, que está nas páginas 105 a 107. Eu pedi que vocês fizessem a leitura dessas páginas e fizessem o texto que estava sendo solicitado. Então, fizeram essa redação? Eu peço que vocês guardem cuidadosamente esta redação, que em uma outra oportunidade nós iremos corrigi-la. Para finalizarmos, peguem o livro na página 116 e leiam um trecho de uma crônica de Mário Prata, um dos maiores cronistas brasileiros. Na página 117 também vocês têm uma proposta de uma redação para vocês produzirem uma crônica seguindo a proposta da página 117. Então, leiam certinho e façam esta produção textual. Como eu disse anteriormente, em breve nós corrigiremos todos esses textos, então façam com cuidado e guardem também para posteriormente corrigirmos. Fiquem bem e até a próxima aula.